15 principais mitos sobre pedir desculpas numa relação. Equívocos comuns que podem impedir as pessoas de se relacionar bem. Alguns dos maiores obstáculos para se pedir desculpas com alguém são somente mitos. Nos equívocos mais comuns que eu vou citar agora, você pode reconhecer suas próprias suposições ou os motivos pelos quais você não pede desculpa nas suas relações, sejam relações pessoais, sejam profissionais, qualquer tipo de relação. Primeiro mito: um pedido de desculpa é um sinal de fraqueza. Será? Pelo contrário, o que se tem visto, né? Pode ser muito difícil para se pedir desculpas sinceras e exigir uma considerável coragem. Se for ver assim os conflitos entre os países, se for ver vários tipos assim de guerras políticas, de guerras econômicas, assim, quando tem uma das partes, o primeiro a conseguir pedir desculpas por alguma coisa cometida, geralmente é a parte mais forte. Se não, é algo que demonstra uma força muito grande, a capacidade de pedir desculpa. Segundo mito: pedir desculpas significa que você aceita a culpa pelo problema. Se você não foi o culpado, não deve se desculpar. Será? Culpado ou absolvido são noções importantes para um processo judicial, para um processo legal, mas não são muito úteis para estabelecer bons relacionamentos. Você pode decidir se desculpar simplesmente porque se importa com um impacto emocional que terá na relação. Pedir desculpa não significa necessariamente que você tem que ter a culpa, responsabilidade, por você foi o responsável pelo que aconteceu. Não. Você pode estar pedindo desculpa porque você sabe do impacto que vai ter na relação, você sabe que é por via das desculpas que a coisa vai ficar mais tranquila e você vai poder fazer uma reflexão melhor sobre todo o problema. E que sem você pedir desculpa, não vai poder ser feita essa reflexão. Esse pode ser um bom motivo. Terceiro mito: se você fez algo, mas não tinha a intenção de machucar os sentimentos de alguém, essa pessoa não deve sair magoada com você, porque você não teve intenção. Isso aí é um mito, né? As pessoas frequentemente são magoadas por engano mesmo, não é por intenção. Às vezes, sem a consciência da pessoa que causou a dor. A sua intenção em relação a alguém e o seu impacto sobre ela não necessariamente coincidem. Quer você queira ou não, muitas vezes você terá que lidar com o impacto causado por algo que você fez, mas que muito corriqueiramente não teve a intenção de causar algo mal, mas causou. Quarto mito: você é uma pessoa legal, portanto não poderia ter feito nada que magoasse alguém. É difícil enfrentar a notícia de que o impacto que você teve em outra pessoa contradiz a maneira como você pensa. Mas pessoas que dão muita atenção, pessoas queridas, pessoas atenciosas, ainda assim magoam os sentimentos dos outros. Independentemente do tipo de pessoa que você é, cabe a você tentar equilibrar os danos. Quer dizer, não importa se ter intenção ou se você é uma pessoa muito querida, muito atenciosa, muito doce, isso não exime uma pessoa de, por algum motivo, de por algumas palavras, causar uma mágoa na outra pessoa com quem ela convive. Então, quinto mito: seu parceiro ou parceira sabe que você não os machucaria, não ia querer magoar de propósito. Então não há necessidade de dizer nada sobre isso. Melhor, né, não dizer nada. Isso não é verdade, né, pessoal? Seu parceiro pode confiar até nas suas motivações.
mas ainda assim se machucar com o que você diz ou com o que você faz. Isso não impede. Por mais que o parceiro ou parceira confie no outro, confie nas motivações do outro. Mesmo sabendo que uma outra pessoa não quer magoar, essa pessoa pode magoar. Sexto mito. Bons relacionamentos não precisam de desculpas. Amor significa nunca ter que pedir desculpas. Você já viu essa? Vou repetir. Amor significa nunca ter que pedir desculpas. Isso é uma coisa muito errada, né? Muito equivocada. São os relacionamentos mais fortes, pelo contrário do que essa frase diz, que merecem e podem fazer o melhor uso possível do aprendizado que um bom pedido de desculpas pode oferecer. Né? Então, assim, a gente vê nos relacionamentos mais longos, relacionamentos mais fortes, como eu disse antes, tanto profissionais quanto pessoais, a necessidade, muitas vezes, de uma parte pedir desculpa para a outra. É muito comum em longuíssimos relacionamentos. Né? Sétimo mito. Para se desculpar, tudo o que você precisa fazer é dizer as palavras desculpa ou dizer as palavras sinto muito. E não é. Não é, isso é um equívoco. Apesar de muitos de nós aprendermos quando crianças que a maneira de resolver um problema é dizer desculpa ou dizer sinto muito, essas palavras não são palavras mágicas, a gente sabe, e geralmente não são o suficiente em muitos casos. Eles podem até não aparecer, essas palavras podem não aparecer num pedido de desculpas eficaz e sincero, assim, de coração. A gente pode falar que está arrependido, falar de diversas formas e essas palavras não estarem incluídas. Desculpas, eu sinto muito. Oitavo mito. Assumir a responsabilidade por erros prejudiciais fará com que você seja processado. Isso, tanto em relacionamentos pessoais quanto até no sentido de relacionamentos profissionais, empresas, etc. Né? E uma coisa interessante é que se descobriu, juntando os casos, assim, que as organizações médicas, hospitais, clínicas, descobriram que fazer um sincero pedido de desculpas por algum dano causado a um paciente, no caso de causar algum dano, pode reduzir a taxa de processos por negligência, de processos por erros médicos, por exemplo. Então, o fato de você pedir desculpa, pelo contrário, traz mais confiança para você. Como viu nessa pesquisa, assim, no caso de uma instituição, hospital ou clínica, baixa a possibilidade do paciente que sofreu erros, negligência, de processar a instituição. Então, assim, traz credibilidade, traz confiança. Ao contrário de cair em descrédito por assumir um erro. Traz crédito para a pessoa que assumiu. Tá? Nono mito. O objetivo de um pedido de desculpa é fazer com que a outra pessoa o perdoe. E não pode ser assim, né? Não é assim. Um pedido de desculpa não é uma exigência de perdão. É um pedido de conversa, de reflexão sobre o fato que aconteceu. Uma chance, né, para que se assuma cada parte a responsabilidade por aquilo que falhou. Né? Décimo mito. Sentir-se culpado por erros que cometeu é inútil, porque já foram cometidos, então é inútil se sentir culpado. E isso é realmente um equívoco, né, pessoal? O que eu chamaria assim de boa culpa, entre aspas. Pode ser uma culpa que é funcional, uma culpa que é produtiva e saudável, né? Uma culpa que faz as pessoas refletirem e se responsabilizarem pelos seus erros. Né? Essa culpa
ele pode levar, essa boa culpa pode levar a consertar algo na relação ou dizer algo que precisa ser dito, que de outra forma não teria como ser expresso. Né? 11º mito. Pedir desculpas não ajuda. Beneficia apenas a pessoa que foi ferida. E isso é um equívoco, né? Você se sente melhor quando enfrenta os erros de forma responsável. O seu relacionamento também se beneficia, o que também ajuda. Então, assim, isso de que somente aquela pessoa que foi ferida se beneficia do pedido de desculpas, até nem é verdade. As duas partes, as duas pessoas se beneficiam de um possível pedido de desculpa. Tá? 12º mito sobre pedir desculpas. Você também se machucou na briga. Por isso, não precisa se desculpar. Ora, se os dois se machucaram, então os dois estão quites. Ninguém precisa pedir desculpa para ninguém. Isso é um equívoco, é um equívoco. Em um relacionamento longo, um relacionamento contínuo, geralmente as duas pessoas se sentem magoadas por, seja pequenas ou grandes coisas. Você pode pedir desculpas só por si mesmo, ok? Mas pode ter uma chance maior da outra pessoa conseguir refletir a respeito do que aconteceu. Então, não é só por causa de si mesmo que uma pessoa pede desculpa, é também para que os dois possam olhar melhor para o que aconteceu. 13º mito sobre pedir desculpa. Aquela frase que a gente ouve assim, deixa quieto, né? Levantar assuntos difíceis apenas deixa todo mundo mais desconfortável. Então, melhor não levantar, deixa quieto isso aí, não precisa mexer. Isso é um equívoco. As mágoas antigas geralmente não desaparecem assim por si só. Muitas aparecem mais tarde ou levam a um ressentimento crônico ao longo do relacionamento. É preciso coragem para enfrentar qualquer desconforto inicial, mas uma abordagem sincera pode levar ao alívio e a um relacionamento mais próximo entre as duas partes, se uma parte realmente deixa aquela posição de ficar quieto e tem coragem de mexer assim num machucado, né? Mexer num calo, sempre com cuidado, mas de poder abordar aquela questão. Varrer a sujeira para baixo do tapete vai fazer com que algum dia aquilo surja assim, com mais força ainda. E 14º mito sobre pedir desculpa no relacionamento é: você não pode mudar o passado, então não tem motivo nenhum para ficar voltando para o passado e chafurdando ali, pedir desculpas e se arrepender do que aconteceu. O passado é passado e deu e tal. Isso é um equívoco. Tá? É claro que o passado não pode ser mudado, mas você pode mudar o futuro, o que é uma coisa muito poderosa. Ou seja, a gente não pode... Quem que a gente é num relacionamento? Quem que a gente é na vida? É uma construção que se remete ao passado. A gente não pode... A gente só sabe aonde que a gente está, quem a gente é, se a gente olha o que aconteceu antes, o que a gente fez, o que foi feito, mesmo antes da gente existir, né? Daí a gente tem uma real noção daquilo que a gente é e onde a gente está. E remetendo a algumas coisas do passado, sim, a gente pode projetar um futuro melhor. Então, por hoje, são esses mitos sobre o pedir desculpa.